bem-vindo aqui. Vamos glorificar e louvar o nome do nosso Senhor. E iremos iniciar com o nosso pastor fazendo a oração e a leitura oficial. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, quero aqui agradecer os adolescentes desse culto abençoado, que eles querem adorar a Deus na direção deles. Eu só vou fazer aqui a leitura oficial, foi me dada oportunidade pela irmã Safira, irmã Elita, aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Amém. Deus abençoe, nós vamos estar orando, apresentando os pedidos a Deus, e que Deus abençoe. E depois eu volto à direção à nossa irmã que está à frente do trabalho. Maravilhoso Deus, eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te louvo por estar, Senhor, na tua presença nesta noite, juntamente com os adolescentes da tua igreja, adorando e exaltando o teu nome, apresentando neste momento o nosso pedido de perdão para nossas falhas, agradecendo também as bênçãos recebidas, intercedendo pelos enfermos, pelos desempregados, por aqueles que passam por luta, vem dar vitória, ajudar a tua presença e guardar toda a direção desse trabalho. Usa os teus servos em nome de Jesus. Amém. Volta a direção. Continuidade ao nosso culto. Agora estará com a oportunidade para estar louvando o hino da harpa, a Graziene e a Késia. Está com oportunidade. Estaremos agora louvando um hino, juntamente os adolescentes com a mocidade e a família. Vamos louvar um hino e que vocês possam louvar conosco e glorificar o nome do Senhor.
agradeço. Ouvir a palavra de Deus com o irmão Lucas, que estará trazendo uma mensagem do Espírito Santo de Deus para todos nós. Olá, meus irmãos, boa noite. Eu me chamo Lucas, sou do Parque Santo Antônio, tá? Da igreja do pastor José Elias, para quem não conhece. E é minha primeira oportunidade como um pregador, principalmente para a festividade. Estou muito ansioso com isso. Para quem não sabe, no começo do ano foi uma pessoa na minha igreja, profetizou na minha vida, falou que o meu ministério ia começar e fez uma coisa. Aí veio a pandemia, eu fiquei tipo, ué, não vai começar? E graças a Deus tá dando tudo certo. Irmãos, é uma honra e um privilégio estar tendo essa oportunidade para estar pregando nessa festividade dos jovens. Gosto muito de jovens e acho que alguns deles gostam também muito de mim. E sem tomar muito tempo, eu vou falar o tema da mensagem, se encontra em Romanos 8:18, que ele diz: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. É interessante esse versículo, mas eu não vou começar por ele, eu vou começar no versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E agora a gente entra no tema. Porque para mim tenho por certo as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em nós que há de ser revelada. Eu acho interessante a postura de Paulo nessa visão que ele tem. Quando a gente fala de Romanos, a gente tem toda uma visão interessante que ele está discipulando aos romanos, né? Porque quando as cartas aos romanos é uma carta de discipulamento, ele está ensinando aos romanos, né, como ser um cristão naquela época, ensinando uma igreja, isso é interessante. E a gente trazendo para os dias de hoje também é muito interessante, como por exemplo, nessa época aqui, quando ele fala de adoção para os romanos, existia na cultura romana um dia chamado Dias Lústricos, que na tradução se chama Dias da Consagração. E o que é esse dia da consagração? Esse dia nada mais é do que o 9º dia em que o menino homem, herdeiro no caso, ele nascia e a mãe tinha por obrigação colocar o menino no chão e o pai escolher se ele pegava o menino ou não. Se o pai visse que o menino não tinha alguma doença ou ele não ia dar um menino forte, ele escolhia abandonar o menino. E se o menino fosse um menino forte e saudável, o pai escolhia pegar o menino. E quando ele pegava o menino, aí ele estava dizendo, eu aceitei este por meu filho. Então, quando Paulo lhe pregou aos romanos e ele disse que tem por adoção de filhos pelo qual clamamos Abba Pai é nada mais do que papai, é uma sigla, né? Papai. Ele diz que quando você adota, né, na cultura romana, é interessante isso, que diferente do filho biológico, que ele era colocado no 9º dia no chão, os romanos acreditavam que quando você adotava uma criança, não tinha mais volta. Porque quando você diz adoção para um romano, ele pensa da seguinte forma, eu escolhi amar você. Então não é o acaso que me deu você. Eu fui até você, peguei você para mim e escolhi amar você. Que foi exatamente o que Cristo e Deus fez com nós. Deus fez exatamente a mesma coisa. Ele preferiu, como Paulo disse aqui, uma tradução interessante, ele preferiu dar o filho dele. Deus então preferiu, na palavra mais errada, né, como é que eu posso dizer, uma palavra um pouco mais forte, ele preferiu rejeitar o filho dele à humanidade para escolher a humanidade por adoção. Então Deus deu o seu único filho, está lá em João 8,16, que Deus deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então ele preferiu dar o seu filho para que hoje eu e você sejamos adotados. Então Paulo, discipulando os romanos aqui, ele ensinou que a adoção é um caminho que não tem volta. É uma promessa que Deus deixou para eles que não tem volta, porque Deus ele não simplesmente pegou e falou, eu vou pegar você para mim, vou adotar para mim, e o dia que eu não quiser mais eu despejo você. Não, é uma promessa para a vida inteira, para toda a eternidade. Eu escolhi amar você, e disso eu não abro mão nunca.
E é interessante quando a gente começa a entender, aí a gente entra aqui, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Quando ele diz com a glória em que nós há de ser revelada, ele não está simplesmente dizendo é passageiro, é momentâneo. Existem provas na vida de um cristão que é para a vida inteira. E aí você imagina o quê? Meu Deus, que prova é essa? Eu posso dizer uma coisa interessante, uma doença que não tem cura. É para a vida inteira, mas se existe um tratamento, é para a vida inteira. Mas a pessoa continua firme, continua entendendo que Deus é Deus, independente da doença que não tem cura ou não. Eu acho interessante quando ele diz isso e fala com a glória em que nos há de ser revelada. Quando essa pessoa que tem uma doença para a vida inteira, repare como ela é cristã. Ela tem uma intimidade com Deus. Ela tem um carinho por Deus. Ela não culpa a Deus por aquilo que ela tem. Ela não julga a Deus por aquilo que ela tem e diz, foi Deus que me deu. Não. Ela adora. Ela entende que o Pai a ama. E quando a gente fala em que há de nos ser revelado, né, as aflições deste tempo presente, desse tempo presente, é interessante que ele não fala do tempo que passou ou do tempo que vai vir, do tempo presente. Hoje eu não tenho nada para comer na minha casa, mas amanhã, se eu não tiver, amém. E se eu não tiver hoje, a glória que revela em mim, amém. Que Deus seja louvado por isso. Mas irmão Lucas, você não tem o que comer na sua casa, amém. Deus seja louvado por isso. Irmão Lucas, mas você está passando necessidade, amém. Que Deus seja louvado por isso. Quando a gente entende por glória de que nos há de ser revelada, é que nós entendemos que nós cristãos temos o dever santo e puro de mostrar para o mundo que mesmo nas aflições somos cristãos. Mesmo nas aflições somos amados, somos filhos. Entendemos isso e entendemos que Cristo nos ama. Eu acho interessante que ele diz aqui em Filipenses 1:21, ele diz, porque para mim o viver é lucro. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando ele diz o viver é Cristo, ele está dizendo, se não for para viver por Cristo, é melhor que morra. E aí você fala, Lucas, mas o morrer é lucro. Claro que o morrer é lucro. Se você morrer com Cristo, é melhor você ter uma vida pobre e miserável com Cristo do que ter uma vida luxuosa e rica sem Cristo. Porque quando você morre ou deixa de existir, no caso para muitas pessoas do mundo, você morre e não tem mais para onde você ir. Algumas pessoas acreditam que você vai para outra vida e tal, renasce, mas para a maioria das pessoas a morte é o fim de tudo. Mas não é assim que funciona. Porque aqui mesmo diz, porque para mim tenho por certo as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Quando Paulo ele cita isso, ele quer dizer o quê? Que mesmo que eu sofra agora, mesmo que eu não entenda por que eu estou sofrendo, a meus olhos, com a fé, contemplam que lá na frente vai ser para a glória em que me há de ser revelada. Quando a gente entende a fé que ele tem aqui, a gente vai lá para Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Em outras traduções, né, a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não tem visão. Então é interessante você entender a forma que a fé age. Você sofre, mas a sua fé faz com que você enxergue que lá na frente esse sofrimento vai te amadurecer para algumas coisas. E é interessante, porque como é que você quer se tornar às vezes um cristão maduro? É através do sofrimento. Isso não é só para cristianismo, não é só para outras coisas. É através do sofrimento, muita gente amadurece também. Como por exemplo, como é que eu sei que andar de bicicleta e cair dói se eu nunca caí? Então eu caindo de bicicleta eu vou aprender primeiro que dói e eu vou meio que me preocupar em cair e tomar mais cuidado. Automaticamente eu vou ficar mais equilibrado, porque o meu corpo vai entender, opa, se eu cair vai doer, então eu vou andar mais equilibrado, vou andar com mais cuidado. Aí você aprende a andar de bicicleta. Interessante, né? É a mesma coisa, o sofrimento faz com que você aprenda algumas coisas. E tem muita gente hoje em dia privando as pessoas do sofrimento. E é interessante isso, porque quando a gente fala sofrimento, ninguém quer sofrer. Mas se você não quer sofrer, eu já falo logo, o evangelho não é para você. Porque Cristo ele mesmo falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Essas são as mesmas aflições que Paulo está falando aqui. Que para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Quando a gente entende isso, a gente vai para Romanos 8,19 aqui. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus.
por que a manifestação do tempo presente, né? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Espera a manifestação dos filhos de Deus, a criatura. Quando estava lá Paulo não, quando os discípulos estavam com Jesus no barco ali, todo mundo estava em pânico, todo mundo. Só que Jesus estava dormindo lá na polpa do navio, do barco, né? Tranquilo. Porque ali, vamos colocar da seguinte forma, Jesus estava ensinando para os discípulos como ser filho. Como ser filho. Por que os discípulos conseguiam expulsar demônios? Por que os discípulos conseguiam ressuscitar mortos? Por que os discípulos conseguiam batizar 3.000 pessoas? Ou mais de pessoas? Por que os discípulos conseguiam fazer curas de paralítico? Por que com uma palavra os discípulos conseguiam? Porque eles entenderam que eles são filhos de Deus. E que a partir do momento que eles são filhos de Deus, está aqui, ó, eles são cordeiros da herança que Cristo deixou. E qual que é a herança que Cristo deixou? O Espírito Santo. Ah, irmão Lucas, então por que você está querendo. O que você está querendo dizer? Que o Espírito Santo é um tipo de herança? Também. Porque o Espírito Santo é consolador. E o Espírito Santo é uma herança que Cristo deixou quando ele partiu. É algo que ele deixou para nós quando ele partiu. Entendeu? Então, quando ele partiu, ele deixou essa herança. Essa herança é o Espírito Santo, que é o Consolador que veio através dele. Porque muita gente pensa que, opa, Jesus Cristo foi embora, não vai voltar mais. Mas se esquece que o véu do templo se rasgou e que ele habita agora presente em nós. Então ele não foi simplesmente embora e deixou o Consolador a Deus dará. Não, ele simplesmente partiu com o seu corpo para um dia retornar, mas o seu Espírito ainda habita em nós. E Cristo sabe que o Consolador, que é o que ele deixou, é uma herança que nos dá poder e autoridade. Por que muita gente pensa assim, aquele irmão tem unção, é Espírito Santo. Todos nós, cristãos, temos o Espírito Santo dentro de nós, a partir do momento que damos a nossa vida para Cristo. Só que tem uma diferença interessante. Quando você escuta a voz do Espírito Santo, você tem mais autoridade com o Espírito Santo. Tem mais intimidade com Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque temos que entender o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo ele fortalece a nossa fé para quando vir essas aflições que Paulo está citando, desse tempo, tenhamos a coragem de olhar para frente e entender que hoje eu passo por isso, mas amanhã a glória que há de ser revelada em mim vai fazer com que isso que eu passei seja pequeno. Porque o gigante que eu irei me tornar na fé, através desse sofrimento, vai superar outros sofrimentos parecidos. E vai ter outros sofrimentos maiores para vir. Bater e talvez até me derrubar. Mas é aquele negócio, cair é do homem e o levantar é de Deus. Quando entendemos o que a morte faz com o cristão, entendemos às vezes o que é sofrimento presente. Para nós, perder um ente querido já é um sofrimento presente. Para nós, às vezes, ter o que comer e não ter o que comer é um sofrimento presente. E quando estamos com Cristo, estamos com Deus, todo esse sofrimento que nós dissemos presentes, lá na frente há de ser revelado uma glória eterna em nós. Porque nós vencemos. E o que ele quer dizer? Que quando ele diz isso aqui, pelo menos isso é a minha opinião, é o que eu acho, em ter intimidade com Deus, me deu essa revelação, é que quando entendemos que sofremos, mas somos vitoriosos, a gente entende que não existe luta que um cristão não perca, que um cristão não ganhe, desculpa. Não existe luta que um cristão não ganhe. Então, aqui no 19, eu acho interessante, eu vou só dar uma passadinha rápida no 19. Perdoe, tem um irmão aqui do lado cortando cerâmica, irmãos. Eu tô gravando esse vídeo hoje, mas vamos lá. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O que ele quer dizer com isso? De que a criação de Deus espera por uma ordem nossa. Então, meus irmãos, é assim que eu termino a minha ilustração daquilo que eu imagino que seja, né? E que Cristo me revelou. E também dado de uma boa estrutura de estudos, né? Também não é só o que eu acho. E eu gostaria de orar por você que está me assistindo, para que você entenda essa palavra e que essa palavra fique no seu coração. Feche seus olhos comigo, coloque a mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esse estudo que tivemos hoje, essa palavra que o Senhor me deu, e eu te agradeço por essas pessoas que também estão assistindo.
Pai, o Senhor sabe muito bem do coração de cada um que está me assistindo, e sabe muito bem do meu coração quando me deu essa oportunidade para falar essa palavra. Senhor, eu peço agora que o Senhor venha e entre em contato com essas pessoas que estão na casa dela. Adentre as portas, que elas se entendam o coração delas, que o Senhor quer amá-las e quer salvá-las, para que elas venham contemplar a tua grande, magnífica ciência, Senhor. Que o Senhor agora possa, Pai, confortá-las de qualquer mal ou qualquer coisa que tenha acontecido, principalmente nesse tempo de pandemia e de crise nesse mundo, Pai. As pessoas que perderam entes queridos, que o Senhor venha confortar, que o Senhor venha tratar e curar feridas que também possam ser antigas e as atuais, para que elas possam entender esse texto de Romanos 8:18, e não só este, mas que elas criem a coragem, a decência, o amor para ler a Bíblia. Venha, Senhor, nos batizar com teu fogo, e eu te agradeço e te peço em nome de Jesus Cristo. Fica conosco, Pai. Amados irmãos, é com grande felicidade que eu agradeço a vocês essa oportunidade e este momento que vocês tiveram para me assistir. Que o amor de Deus, a graça do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco com todo o tempo. E todos digam amém. Agora vamos estar encerrando aqui o nosso culto. Mas antes de encerrar, não posso deixar de lado o agradecimento. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aí participando conosco desse vídeo. E agradecer especialmente Guilherme, a Késia, a Giovana, a Carol, a parte da secretaria dos adolescentes que tiveram essa ideia de fazer o nosso culto online, né, para não deixar em branco a nossa festividade. E também quero agradecer a irmã Elita, Cláudia, James, que estão sempre conosco, nos ajudando, a parte da liderança. Agradecer a vocês que estão aqui conosco assistindo. Espero que ver vocês também amanhã, tá bom? Que amanhã continua o nosso culto. Que Deus venha abençoar cada um de vocês, abençoar os adolescentes, a mocidade, o grupo do Aliança, a todos que cooperaram conosco, o nosso pastor João Rodrigues, irmã Vandeci, que está sempre conosco, aqui nos ajudando. Então eu quero desejar a vocês agora que fiquem na paz de Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, orar para Deus para que logo essa pandemia venha passar, né? E que nós podemos continuar o nosso culto, não só em casa, né? Mas voltar ao nosso culto na casa do Senhor. Então desejo uma boa paz, a paz para todos e até amanhã, tá bom? Tchau!